Gente, teve notícia importante agora há pouco nos Estados Unidos, onde o procurador-geral explicou o mandado de busca e apreensão na residência de Donald Trump. E ele disse que esse mandado vai ser divulgado. Na segunda-feira, como vocês viram, investigadores entraram na casa do ex-presidente em Mar-a-Lago, na Flórida, buscando documentos confidenciais que deveriam estar no arquivo público dos Estados Unidos e que Trump teria levado com ele. A Heloísa Vilela já vem aqui falar conosco. Heloísa, Merrick Garland trouxe aí as informações, disse, olha, nós pedimos, nós vamos abrir o que está naquele mandado, até porque a reação de Trump ela é sempre muito colérica e como se tornou um marco, né, entre Trump e seus trampinhos, como eu tenho chamado aqui, ela desvirtua fatos. Então, por isso que se busca aí a transparência máxima sobre os motivos que levaram o FBI a entrar na residência do ex-presidente dos Estados Unidos. Esse é o principal motivo, Dani, porque logo depois que Donald Trump começou a falar dessa busca na casa dele, começaram a surgir, claro, as teorias conspiratórias de que o FBI foi lá colocar provas onde não havia, enfim, todo esse tipo de discussão que já se pode ouvir na internet. E o pano de fundo é também o começo de conversas mais preocupantes de violência, de pegarem armas e esse tipo de coisa. Então, todos os partidos, tanto democratas quanto republicanos, e até mesmo o vice Mike Pence, queriam explicações de Merrick Garland para essa iniciativa. Então ele disse o seguinte: primeiro, eu autorizei pessoalmente o pedido junto à Justiça para fazer essa busca. Segundo, não fizemos isso levianamente, nós seguimos um processo e daqui a pouco eu explico. E terceiro, vou falar dos funcionários públicos do Departamento de Justiça e do FBI, que são dedicados e patriotas e que não podem ser atacados como têm sido atacados. O juiz que autorizou o mandado de busca teve seu nome, endereço e telefone divulgados na internet com más intenções. Então, é em defesa de todo o funcionalismo público que trabalha nesse setor da justiça que Merrick Garland também veio a público. Agora, ele disse que já entrou junto à Justiça com um pedido para que o mandado de busca e o que foi retirado, a lista do que foi retirado da casa de Trump seja divulgado, se torne público. Porém, os advogados do Departamento de Justiça disseram ao juiz, olha, nós gostaríamos que fosse publicado, até porque já é quase tudo público mesmo, mas gostaríamos que houvesse um ok do ex-presidente Donald Trump e dos seus advogados para que esses documentos sejam divulgados. Ou seja, jogaram a bola para o lado do Donald Trump para ver se ele quer mesmo que a verdade toda venha à tona ou se ele quer só dominar essa narrativa para moldá-la aos seus interesses. Agora, por que eu falei que eles se mantiveram muito presos a um processo? Essa história já vem rolando desde janeiro, quando 15 caixas de documentos foram recolhidas na casa de Donald Trump. Depois disso, o Arquivo Nacional disse que ainda estava faltando documentação. Então, a Justiça entrou com uma intimação e recolheu mais alguns documentos. Os agentes do FBI estiveram na casa de Donald Trump com os advogados dele em junho, saíram de lá com mais alguns documentos e depois disso, então, veio o mandado de busca, ou seja, depois de conversas, negociações e uma intimação, o pedido não foi atendido de maneira completa e aí sim veio o mandado de busca. Dani. Elô, eu quero seguir ainda falando um pouco sobre isso para que você repasse, né? Muda só o endereço, mas o extremismo, ele realmente teve ameaça, então, a servidores do judiciário, divulgação indevida de dados, perseguição a quem autorizou a busca e a apreensão com base em indícios robustos. E é isso que vai ficar claro quando esse mandado de busca for exposto. Vai ficar claro para as pessoas o que foi que motivou esse ato. Agora, a reação realmente foi a mesma que a gente vê em extremistas em vários outros cantos do globo, inclusive aqui no Brasil. Exatamente. E a CNN apurou também que nesse processo de
a retirada de documentos, conseguir uma intimação para receber mais coisas, os agentes estavam também conversando com assessores de Donald Trump e pelo menos uma testemunha indicou que havia ainda documentos importantes que dizem respeito à segurança nacional e que por isso foi mais um motivo para que houvesse esse mandado de busca e apreensão na casa do ex-presidente. Agora, é uma situação toda muito fora do esquadro, muito fora do padrão. A gente não vê nunca uma casa de um ex-presidente ser alvo de uma busca. E é por isso que Merrick Garland também saiu do padrão e veio a público falar disso. Ele, claro, não entregou detalhes da investigação, nem pode, mas veio sim dar uma justificação, uma justificativa para essa ação tão séria, tão fora de esquadro e tentar acalmar os ânimos, mas também a fortalecer a moral da equipe que está trabalhando e fazendo essa investigação, que, como ele diz, são as pessoas que protegem a população americana o tempo todo, que trabalham nas ações antiterrorismo, né? Então, é a Polícia Federal e o FBI. Então, ele foi defender esse funcionalismo também. Elô, obrigada pelas informações. A gente continua nesse assunto agora falando com o Lorival Santana. Vai explicar melhor para a gente os procedimentos, o que deve acontecer ainda para que haja, de fato, a divulgação desse mandado de busca do qual o ex-presidente Donald Trump foi alvo. Lori? É o mesmo juiz, o Bruce Reinhart, que está sendo ameaçado de violência nas redes sociais, que está com o caso. Ele, imediatamente depois desse pedido do Departamento de Justiça, ele então devolveu ao Departamento de Justiça dizendo que o Departamento de Justiça tem que se pronunciar até amanhã, às 15 horas, sobre o que a defesa de Donald Trump disse a respeito desse pedido. Então, a bola está agora, como disse a Heloísa, na quadra da defesa do Donald Trump. Eles têm até amanhã, 3 da tarde, hora local, na Flórida, para dizer se concorda com a divulgação dessas duas peças. Uma delas é a solicitação do mandado de busca e apreensão, que vem acompanhado de uma lista de argumentos, de evidências, de por que esse mandado está sendo solicitado, e também o documento, o inventário de todos os documentos e bens que foram retirados da casa de Mar-a-Lago na segunda-feira. Então, com isso, o Merrick Garland devolveu a questão política para o Donald Trump, quer dizer, pediu o blefe dele, né? Chamou o blefe dele. Tá bom, está dizendo que nós agimos de uma forma que não era justa, não era adequada, então, se você quiser, a gente divulga os documentos todos que basearam esse pedido. A gente preparou essa tela para mostrar a sequência das ações da Justiça, né? Em primeiro lugar, em janeiro, o Trump devolveu as 15 caixas com os documentos a pedido do Arquivo Nacional, mas no mês seguinte o Arquivo Nacional voltou e falou para o Departamento de Justiça: precisamos de investigar isso aqui, nós não estamos com todos os documentos, não foram devolvidos e envolve segurança nacional. Então, agora a CNN divulgou hoje, isso é novidade, no final de maio foi emitida uma intimação para o Trump devolver mais documentos. Essa intimação foi aplicada em junho. O Trump estava na casa de Mar-a-Lago, recebeu os agentes do FBI e os procuradores também, e disse que colaboraria e assim por diante. Foi mostrado o lugar onde esses documentos são guardados. É uma sala de 2 por 3 metros no porão de uma dependência lá da casa de Mar-a-Lago. E poucos dias depois, os procuradores disseram: olha, precisa reforçar a segurança e queremos os vídeos que mostram como é o acesso à entrada a esse cofre, a essa sala. Segundo a defesa do Trump, foram entregues esses vídeos e, mesmo assim, o que aconteceu no início dessa semana, na segunda-feira, a ordem de busca e apreensão. Essa sequência de acontecimentos indica que o Trump, mesmo sob intimação, não entregou todos os documentos. Além dessas ameaças contra o juiz Bruce Reinhart,
existem também ameaças contra o FBI. Isso motivou também esse depoimento de apenas esse pronunciamento de 2 minutos do secretário de Justiça Merrick Garland para defender os agentes do FBI. Hoje, em Cincinnati, Ohio, um homem com um fuzil automático AR-15 se aproximou do prédio do FBI, foi recebido a tiros pelos agentes, pegou um carro e conseguiu fugir pela estrada. Então já existe esse ambiente de extrema tensão por causa do tracionamento político. E aí o Merrick Garland disse, foi o ex-presidente Trump quem veio a público dizer que houve essa operação na segunda-feira. Portanto, quem está usando isso politicamente não somos nós, é ele. Nós não estávamos divulgando isso. E como a CNN apurou e divulgou hoje, houve aquela, agora sou eu que estou falando, né? Houve aquela ordem, aquela intimação em junho que também ficou totalmente em sigilo. Portanto, não houve essa argumentação do Departamento de Justiça, uma exploração política do caso. Quem está fazendo a exploração política do caso é o Donald Trump. Ô Lori, só pra gente deixar claro aqui para quem está em casa, né? O que são esses documentos? Que pode parecer que o ex-presidente saiu e levou um papelzinho, assim, um bloquinho de notas. Não é disso que se trata, né? É importante que as pessoas tenham claro. São documentos, gente, que dizem respeito à segurança nacional dos Estados Unidos, né? Questão de segredo de Estado mesmo, assim, que pode ter a ver com coisas que, se forem parar nas mãos de países com os quais os Estados Unidos têm disputas importantes comerciais ou mesmo uma tradição de tensão bélica, isso pode acarretar problemas para o país. Explica melhor, Lori. Aqui a gente tem que trabalhar com hipótese, com o que aconteceu antes e depois do mandato do Donald Trump. Você se lembra que mesmo antes de tomar posse já houve toda uma controvérsia, investigações, condenações e prisões de assessores dele por terem feito contato com autoridades e empresários russos antes de ele tomar posse. Isso é contra a lei americana. Ninguém pode fazer política externa antes de tomar posse, antes de estar no governo. Esses são os termos da lei. Então foi por isso que vários assessores dele foram condenados. Essa é uma questão de segurança nacional. Pode ser que os documentos tenham indícios, provas sobre como foram esses contatos. Podem ter relação também com a invasão do Capitólio no dia 6 de janeiro. A gente não sabe qual é o conteúdo. O que a gente sabe é que entre esses documentos são mais de 10 caixas que foram apreendidas na segunda-feira. A gente sabe que existem documentos que estão acima da classificação Top Secret. Pela lei aprovada no governo do Barack Obama, as classificações mais altas são confidencial, secreto e Top Secret. Mas acima do Top Secret existe um tipo de documento que não pode nem sequer ser classificado, de tão secreto que ele é. E pelas fontes da CNN existem documentos desse tipo entre essas caixas que não tinham sido devolvidos. Daniela. Obrigada, querido, pelas informações.